Olá pessoal, bom dia. Mais um edital de notificação do INSS, como vocês estão vendo aqui, você sempre me acompanha, certo? Hoje, dia 24, mais um edital de notificação. Já falei aqui em outros vídeos referente a esse mesmo assunto. Essas pessoas têm 30 dias para se manifestar, para apresentar provas, documentos ou defesa, certo? Se elas não fizerem isso, o processo vai continuar, né, na fase de conclusão, onde essa pessoa pode ter aí prejuízos significativos com o seu benefício se tiver ativo e precisando dessas informações que estão sendo exigidas pelo INSS através do Diário Oficial da União, tá bom? Convocação para comparecimento. Aqui tem uma pessoa que já tem data prevista, local previsto, hora e mês, certo? E os serviços a ser feitos. No caso dele, um serviço a ser feito que é perícia médica, tá bom? Então, presta atenção, Paulo Vitor Oliveira Carvalho. Comparecer às 8 horas do dia 24 de outubro de 2024, no INSS, Avenida Nazaré, número 79, térreo, Nazaré, Belém, para fazer perícia médica, certo? Então, essa pessoa já está convocada para o dia 24 de outubro, às 8 horas, no INSS, Avenida Nazaré, número 79, térreo, Nazaré, Belém, para fazer perícia médica, tá bom? E para apresentação de defesa, prova ou documentos, dois exemplos aqui. Eneida Soares da Silva, certo? Maria Manuela Pereira de Souza, certo? Aqui tem pessoas que têm um representante legal que também precisa apresentar essas provas, documentos ou defesa. Pessoas que é apenas o titular do seu benefício, certo? E é uma lista bastante extensa de dados pessoais com o número do processo, nome da pessoa, CPF e número do protocolo de identificação deste edital. E para interposição de recurso, certo? Que também são documentos enviados para o Conselho de Recurso através do INSS, através de uma diligência onde o INSS tem a responsabilidade de notificar esse cidadão para apresentar prova, defesa ou documento em processo em fase recursal. Exemplo, José Luiz de Oliveira, certo? Mateus Santos Oliveira, e também tem representante legal, do mesmo jeito, né, da ação anterior que eu acabei de citar, tá bom? Então, essas pessoas estão sendo notificadas através do Diário Oficial da União. Por quê? Porque essas pessoas já foram notificadas e não tiveram ciência dessa notificação, ou tiveram ciência e não responderam ao INSS esta notificação. Não compareceram, não se manifestaram, certo? Então, o INSS tem a última chance de notificar essas pessoas, que é o Diário Oficial da União, tá bom? E também aqui, nessa matéria, vem ressarcimento ao erário. O que é isso? Devolver valores que a União considera que você recebeu de forma indevida em um benefício. Por exemplo, Pedro Borges, Antônio Lopes de Oliveira e Marcos Luiz Ferreira. Essas três pessoas terão que apresentar a sua prova, defesa ou documento em matéria de ressarcimento ao erário, devolução de valores recebidos de forma indevida. Geralmente o INSS cobra os últimos 5 anos, né, de uma ação que essa pessoa recebeu de forma indevida. Mas para isso, essa pessoa deve apresentar as suas provas, defesa ou documentos para que comprove que não teve o uso de má-fé. Se não teve o uso de má-fé, essas pessoas não vão devolver. Agora, se for comprovado o uso da má-fé desses recebimentos indevidos, essas pessoas devolverão os últimos 5 anos dos seus benefícios, tá bom? Assinado Alessandro Stefanotto, presidente do INSS. Compartilhe,
Faça o bem sem olhar a quem. Hoje são as outras pessoas. Amanhã pode ser você.